Olá, boa noite. Vamos à nossa quinta diagnóstico na prática hoje, falando sobre as questões sensoriais envolvidas no transtorno do espectro autista, com foco na avaliação, tá? Então, uma live, uma aula para profissionais. Sempre entram aqui bastante pais com dúvidas sobre os seus filhos. Podem ficar por aí, podem assistir, espero que ajude de alguma coisa, mas o foco é auxiliar os profissionais, as alunas do nosso curso Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista e outros profissionais a tirar dúvidas de como investigar isso na avaliação, tá bom? Lembrando que o profissional capacitado e indicado para avaliar essas questões adequadamente, profundamente, o profissional terapeuta ocupacional. Se você não tem um terapeuta ocupacional na sua equipe, se você trabalha sozinha, se você não trabalha com avaliação multidisciplinar, é importante, imprescindível que você avalie as questões sensoriais, porque é um critério, é uma esfera ali do critério B do diagnóstico do transtorno do espectro autista, está descrito no DSM-5. Então, quem avalia o impacto disso tudo nas AVDs, na saúde, na alimentação, na parte pedagógica, é o terapeuta ocupacional. Quem faz a intervenção é o terapeuta ocupacional. Mas nós podemos sim, podemos e devemos fazer rastreios para poder, inclusive, indicar aos pais e explicar o que um terapeuta ocupacional faz e indicar aos pais com firmeza, né? Firmeza no sentido de certeza de que aquela criança precisa e podendo explicar aos pais os motivos pelos quais você está solicitando uma avaliação ou indicando a criança para intervenção, tá? Então vamos lá. Questões sensoriais no TEA, foco na avaliação. As questões sensoriais podem trazer muitos prejuízos para a criança. Prejuízos nas atividades de vida diária, prejuízos na saúde, né, pensando em questões de seletividade alimentar, prejuízos ou riscos físicos, né? Tem crianças que não suportam barulhos ou questões relacionadas à luz, som, multidão e podem fazer fuga, e aí a gente tem notícias, às vezes, de casos de crianças que são atropeladas, crianças que se colocam em risco em janelas, enfim, as possibilidades são infinitas. Riscos de prejuízos pedagógicos, porque a criança não consegue ficar na sala de aula, não consegue pegar no lápis, não tolera o barulho da sala de aula, enfim. Então, durante a avaliação, uma avaliação de suspeita de TEA, que é aqui o nosso hiperfoco, né? Nós precisamos nos atentar a essas questões, mesmo que os pais não tragam exatamente dessa forma, né? Olha, ele apresenta seletividade alimentar, ou ele não come comida pastosa, ou ele nunca foi num teatro ou no cinema porque ele se virava de costas, ele virava a cabeça, ele chorava muito, porque às vezes os pais não vão fazer uma relação disso com um outro comportamento que essa criança emite que chama mais atenção, por exemplo. Ele não tem obrigação de saber que essas coisas podem estar relacionadas. Mas nós sim, se nós estamos investigando os sinais de risco para o transtorno do espectro autista, se nós utilizamos o DSM-5 como guia, nós vimos lá que no critério B tem a questão relacionada à hipo- e hiperreatividade sensorial. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? O DSM-5, então, lá no critério B tem uma esfera ali que fala da hipo ou a hiperresponsividade sensorial. Então, lá mesmo, ele cita alguma coisa, ele não vai a fundo, mas ele cita algo que nos remete ao transtorno do processamento sensorial. O transtorno do processamento sensorial ainda não está descrito no DSM-5, ele ainda não entrou como uma categoria diagnóstica, ainda não entrou, mas existem 3 tipos, né, ali eu fiz uma live sobre isso, né,
Eu vou só pegar aqui nas minhas colinhas, na minha live que eu fiz sobre o transtorno do processamento sensorial, só para não falar besteira para vocês. O transtorno do processamento sensorial existem 3 tipos: transtorno da modulação sensorial, transtorno da discriminação sensorial e transtorno sensorial de base motora. Tem 3 padrões, desculpa, tá? O que é mais comum no transtorno do espectro autista é o transtorno da modulação sensorial. E são essas questões que a gente pode e deve investigar numa avaliação de sinais de risco para a TEA, tá? Que entra lá no critério B. É a dificuldade da criança responder adequadamente, tanto atencional quanto emocionalmente, aos estímulos sensoriais. A criança responde de uma forma desadaptada, tá? No transtorno da modulação sensorial. E quais são as formas que essa criança responde? De que forma que essa criança responde? Essa criança responde com hiperresponsividade. Essa criança pode responder com hiporresponsividade ou reatividade, né? Tem lugares que fala responsividade, outros lugares hiporreatividade. E tem criança que faz busca sensorial. Então, tem as mais passivas, tem as que têm a reação exagerada e tem as crianças que fazem busca ativa, né? É como se fosse um misto das duas. Ela pode buscar e reagir não legal, falando de uma forma mais rasa, né? Claro que isso tudo é muito mais profundo. Então, o que a gente pode e deve investigar? É muito importante investigar, tá, gente? Tem pesquisas que apontam que 45 a 96% das crianças com transtorno do espectro autista apresentam essa dificuldade da modulação sensorial. Isso só reforça ainda mais a importância e a necessidade de uma TO nas equipes multidisciplinares, ou complementarmente, né? Aqui na nossa equipe de avaliação multidisciplinar a gente não tem TO, até porque o tipo, né, a especialização das terapeutas ocupacionais mais indicadas para o transtorno do espectro autista é o tipo de integração sensorial, que precisa de uma sala específica, né? Parece um parque de diversões. E aqui no Instituto a gente não tinha espaço para montar essa sala. Então a gente conta com uma TO parceira que fica aqui perto, né? Que normalmente atende todos os nossos pacientes. A gente vai para lá, a gente vê, parece que a gente está na recepção do Instituto, que é a Bruna Mazeto, que já fez uma live aqui com a gente, né? Então a gente é importante vocês terem esses contatos aí com profissionais que façam avaliação, que produzam laudo, que conversem com a equipe, tá? Então, o que a gente pode observar numa avaliação do transtorno do espectro autista com sinais de risco para o transtorno do espectro autista? A gente vai observar como a criança vai responder aos estímulos sensoriais, tá? Tanto de forma atencional como emocional. O objetivo não é expor a criança, e isso é uma coisa muito, muito importante, porque essa criança pode ter uma crise, né? Então, não se deve, e eu sempre digo aqui, temos que tomar cuidado com cheiros, com luzes demais, com todo o ambiente. Isso tudo a gente explica no curso, mas eu também tô careca de falar aqui nas lives. Vai fazer uma avaliação, não use perfume. Aqui a gente já toma o cuidado de não usar perfume nunca, né? Porque não é só para avaliação. Se você atende criança autista, o seu perfume vai incomodar, né? Você tem que tomar esse cuidado com o seu paciente, né? Então a gente não costuma usar perfume para atender. Já não, eu vou atender, é mais ou menos assim, eu vou atender criança autista hoje, então hoje eu não vou passar perfume, né? Não é só para avaliação. Então a mesma coisa se aplica a uma avaliação, né? Eu não vou expor essa criança a algo que possa causar uma desregulação, mas eu preciso fazer alguns testes, né? Então, o ideal, assim como eu ensino lá no curso, né? Que, por exemplo, se eu vou colocar algo com luz, um brinquedo com luz, para avaliar como a criança reage àquele brinquedo, ou algo com som, tem que ser algo que tenha ali um botão que eu possa desligar rapidamente caso a criança
reaja negativamente, né? Então a gente não pode fazer testes que não esteja sob o nosso controle, tá? Então a gente pode investigar muita coisa com esses pais. Existem instrumentos que a gente pode usar que são abertos, como por exemplo o perfil sensorial. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. A gente usa ele na avaliação multidisciplinar, os pais preenchem, a gente dá uma rastreada. Isso tudo, se vocês não puderem contar, obviamente seria maravilhoso, com a terapeuta ocupacional já na equipe multidisciplinar. Então vocês rastreiam e mandam para ela. Na avaliação, tem alguns brinquedos que eu explico lá no curso, que na caixa já estão ali por conta disso, né? Então, um carrinho ali que liga a luz, uma lanterninha, uma máquina fotográfica que tem luz, som, que tem um movimento que tem alguns estímulos ao mesmo tempo, mas que a gente pode ligar e desligar. Tem um pianinho, tem algumas coisas, tem uma massinha, uma geleca que a gente dá num momento específico. Tem aquela bola maluca que também tem luz, som, movimento. Tudo isso numa determinada fase da avaliação, controlada, pensada, sob o controle do avaliador, né? Mas tão importante quanto saber quais brinquedos utilizar, em qual momento e ter o controle sobre tudo isso, sabendo o que você vai observar, né? Porque não é só colocar lá e pronto, senão você não vai colher nenhuma informação e não vai colocar nada no relatório. É você também saber o que perguntar para esses pais, né? Então, quem é aluna do curso, não sei se tem alguma aluna do curso aí, a gente tem os formulários, né? Então, antes dos pais virem para a primeira consulta do acolhimento da psicologia, antes da primeira consulta da entrevista inicial, os pais preenchem vários formulários para que o profissional psicólogo que for receber esses pais a primeira vez já conheça bastante da história dessa criança. E um dos formulários é o que a gente chama de formulário sensorial, de história sensorial, né? Então a gente faz diversas perguntas. Eu até peguei algumas perguntas aqui para mostrar para vocês, né, que tipo de perguntas que a gente faz, algumas, tá, desse protocolo. Esses protocolos, eles são, as alunas do curso recebem, tá, em PDF, em doc, para poder pôr o próprio logo, entregar pros pais. Tipos de perguntas, né, se a criança tenta escapar de situações com barulho, com luz, textura, isso também a gente tá lá no nosso checklist, a gente também avalia isso durante as sessões. Se ela busca a luz ou textura, se ela reage intensamente a sons inesperados, sino, porta, moto, liquidificador, secador, enfim. Se ela olha para detalhes dos objetos, se ela fica olhando sob perspectiva, se reflexos incomodam, se ela busca reflexos, se ela não reage bem a cócegas, abraços, se ela não sente dor, se ela se incomoda na hora de trocar fralda, lavar o cabelo, pentear o cabelo, enfim, tem várias perguntinhas que os pais vão preencher, que são detalhes que às vezes passam despercebidos e a gente se concentra em outras coisas na anamnese. Então esses protocolos todos facilitam a gente a fazer essa busca ativa de sinais, tá? Eu vou pegar o perfil sensorial, pera só um minutinho. Eu deixei ele aqui do ladinho. Esse aqui é o perfil sensorial 2, ele não é barato, gente, acho que custa aí mais ou menos, não sei, talvez uns R$1.200, R$1.300, né? Tem os formulários, aí vem o manual e vem os formulários. O manual e vem os formulários, né, da criança de 7 a 35 meses, do nascimento até 6 meses, que é o de bebê, vem o de... acho que agora melhorou. A gente consegue buscar todas essas informações nos protocolos que a gente criou, que a gente disponibiliza para as alunas, né, porque não é um instrumento barato. Mas quem puder investir, né, quem já estiver na clínica, é legal usar. Tanto é que a gente não... E ele é comercializado, né? Então esses formulários, esse instrumento a gente não pode disponibilizar para as alunas lá do curso. Mas a gente criou ali um formuláriozinho que já dá um bom rastreio aí desses comportamentos, sinais
que a gente precisa investigar, tá? Então, vocês podem usar se vocês tiverem ou se vocês tiverem interesse. É isso que eu falo assim de instrumento. Às vezes as pessoas perguntam assim, quais instrumentos vocês usam para o transtorno do espectro autista, para investigar o transtorno do espectro autista? Nem sempre é um instrumento de investigação para o transtorno do espectro autista, né? Você investiga os sinais, você investiga os sintomas. Esse aqui é de rastreio de questões sensoriais, que é um dos critérios lá no critério B para o transtorno do espectro autista. Eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tem perguntas. Só para finalizar, se vocês tiverem alguma pergunta que eu saiba responder, pra gente finalizar aqui o papo de como o transtorno da modulação sensorial se configura na clínica, a hiporreatividade, a hiperreatividade e a busca sensorial, como que isso aparece na clínica, né? Então pode aparecer, por exemplo, a hiperreatividade, né? A hiperreatividade pode aparecer na clínica de forma como uma reação exagerada da criança, né? Então, como que a gente pode ver isso na clínica, né? Porque é algo que é observável, né? A gente pode ouvir isso através da história ali dos pais, sabendo fazer a pergunta correta, né? Como eu falei, esse protocolo que a gente colocou lá no curso ajuda muito, porque você vai saber como fazer, vai ter algumas perguntas ali já prontinhas e você pode investigar um pouquinho mais. Mas essa resposta exagerada, ela pode aparecer, por exemplo, com dificuldades com toques leves, né? Porque a criança tem uma hiperresponsividade, uma hiperreatividade. Então, toque leve pode incomodar essa criança, mas essa criança pode se incomodar com textura de roupa, essa criança pode se incomodar com textura de alguns alimentos, pode ter dificuldade de pentear o cabelo, de escovar o dente, ela pode ter dificuldade em cortar as unhas, resistência em sujar as mãos, em mexer com cola, tinta, areia, em pisar na areia, pisar na grama, e pode usar só a pontinha dos dedos, né? Então, nesse caso, seria a hiperresponsividade tátil, né? Tem vários tipos, eu tô dando só um exemplo aqui, que acaba sendo aquele mais comum na clínica, mas existem vários outros, né? A gente tem aí todos os nossos sentidos, vamos pensar que essa hiperresponsividade pode aparecer em todos eles, tá? A hiporresponsividade, como que isso aparece na clínica? A hiporresponsividade sensorial é uma criança que a gente pode perceber que ela acaba buscando, é mais agitada, né? Ela busca mais movimento, aquela criança que pula o tempo todo, que anda o tempo todo. A gente às vezes olha e os pais falam assim, nossa, mas ela não é hiperativa? Será que ela não tem TDAH? Uma criança de 2 anos que pula, vira de ponta cabeça e sobe e desce, né? Às vezes ela tem mais dificuldade de engajar também, né? Enfim, tô falando aqui de uma forma bem simplista, né? Mas para que você possa, de repente, estudar um pouco mais, né? Não é algo que a gente possa aí se aprofundar muito numa live, mas é importante para vocês olharem, né? E saber o quanto é importante a gente se capacitar, né? Além da hiporresponsividade, da hiperresponsividade, que eu dei alguns exemplos aqui de como isso aparece na clínica, a gente tem também a busca sensorial. Na busca sensorial é aquela criança que ela é incansável. A gente olha para aquela criança e de olhar para ela a gente fica cansado. Ela sobe, ela desce, ela toca, ela morde, ela cutuca, ela busca experiências sensoriais o tempo todo e a gente perde caloria só de ficar olhando para ela, né? E quando ela sai da nossa sala, a gente tá suada, a gente tá com dor nas costas, né? É aquela criança que busca experiências de todas as ordens, olfativas, gustativas, sempre são as mais incomuns, né? Normalmente essa criança faz busca sensorial. A gente percebe que ela busca a luz, por exemplo, e ao mesmo tempo ela se incomoda, né? Então é bem importante, nesses casos, a
a avaliação da terapeuta ocupacional e depois a gente que não é terapeuta ocupacional ler e entender o que está acontecendo ajuda demais. Normalmente elas passam uma dieta sensorial e a gente pode aproveitar isso para fazer planejamento das nossas. A gente aproveita algumas dicas para planejar algumas intervenções nossas usando as dicas ali da TO, reuniões frequentes, né? Então assim, pelo menos a cada 2 meses fazer reunião com a TO também é bem importante, na verdade essencial. Bom, não temos dúvidas, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Sem dúvidas, ninguém tem dúvida? Vou esperar um pouquinho para vocês formularem as dúvidas. Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui no balãozinho. Tem uma dúvida aqui. Descartado, TEA tem 2 questões sensoriais. Não gosta de abraço e fica incomodado quando cantamos. Então, descartou mesmo? Né? Assim, já aconteceu algumas vezes de chegarem crianças aqui e com essa fala, né? Assim, olha, foi descartado o TEA e a criança tem só questão sensorial. Ela anda na ponta do pé e ela faz flapping de mão. E veio para avaliação multidisciplinar porque a terapeuta ocupacional ficou em dúvida e conversou ali com a mãe, né? E falou assim, olha, eu ainda fico em dúvida que seja TEA. Então, apesar do médico ter lá descartado, era um médico que não era especialista, né? Eu solicitei, a TO conversou com a mãe e solicitou uma avaliação multidisciplinar, né, de uma equipe especializada para verificar mesmo se estava descartado o TEA. E não estava descartado o TEA, a criança estava dentro do espectro, tá? Ela não tinha as características clássicas do transtorno do espectro autista, mas ela tinha todos os critérios para fechar TEA, fechou TEA com o andar na ponta dos pés, com o flap, então não tinha os sinais clássicos. Então quando a gente fala assim, descartou TEA, para mim é muito complicado de falar sem ver, assim, quando nós estamos numa avaliação multidisciplinar, a gente não busca os sinais de TEA, a gente já tem normalmente os sinais de TEA quando a criança vem para uma avaliação multidisciplinar, né? É por isso que ela vem para uma avaliação multidisciplinar. Porque o pediatra percebeu, porque a escola percebeu, porque os pais perceberam. Então, quando a gente vai para uma avaliação multidisciplinar, o que a gente vai fazer é científico, né? A gente vai tentar falsear isso. O que é isso? É tentar provar através da observação, através dessa avaliação, algo que seja incompatível com os sinais de TEA. Então nós vamos tentar checar se a comunicação social dela é boa, se ela tem reciprocidade socioemocional, se ela apresenta comportamentos comunicativos não verbais adequados, se ela não apresenta, se ela desenvolve, mantém, entende as relações adequadamente. Então a gente vai tentar falsear, que quer dizer comprovar que aquilo, né, que a gente está ali pensando, a ideia de que aquela criança é TEA, não é real, né? E aí, se a gente não consegue encontrar esses elementos, aquela criança está... E aí a gente ainda observa mais sinais de TEA, a gente comprova que aquela criança está dentro do espectro, né? Então, é muito difícil de dizer alguma coisa sem entender como que foi esse descarte, né? Porque às vezes quando a gente vai ver assim, ele socializa super bem. O que é o super bem? Como é que está a reciprocidade socioemocional? O que foi visto? Cadê o relatório? Né? Então, assim, para dizer alguma coisa, precisaria ver direitinho para poder emitir uma opinião, né? Mas, dito tudo isso, existe questão sensorial fora do TEA? Existe. Existe no TDAH, existe em outros transtornos do neurodesenvolvimento, existe em transtornos visuais, existe em transtornos, né? Porque o transtorno do processamento sensorial ainda não entrou como uma categoria única. A criança tem só transtorno do processamento sensorial,
né? Então, assim, se a criança apresenta questões sensoriais a ponto de trazer aí algum prejuízo ou para a vida social ou para o pedagógico, ou a ponto de chamar a atenção da família, tem que investigar qual é o transtorno que está relacionado a esse transtorno do processamento sensorial, porque até o momento esse transtorno está sempre ligado a algum outro transtorno. Então, se não é TEA, é qual? Tá? Então, quem avaliou e tirou TEA da jogada, colocou qual, o quê? Né? Porque até o momento, se não é TEA, tem que ser outra coisa. Basicamente é isso que dá pra falar, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Aline tá dizendo... Aline G. Medina tá dizendo que encaminhar ao terapeuta ocupacional para avaliar e tratar é fundamental. Parceria entre o profissional. Com certeza. Mas, gente, isso não quer dizer que nós, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, professores, psicopedagogos, neuropsicólogos, não tenhamos que saber sobre isso, né? Assim como o terapeuta ocupacional também não tem que saber um pouquinho sobre a nossa parte, né? Então, quando a gente trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento que envolvem diversas esferas do conhecimento da saúde, e o transtorno do espectro autista é assim, envolve parte comportamental, a parte da psicologia, envolve a fonoaudiologia, a parte da comunicação, envolve a terapia ocupacional por conta das AVDs, por conta das questões sensoriais e outros aspectos. Todo mundo tem que saber um pouquinho da parte do outro. Da parte médica, né, envolve algumas síndromes que tem aí o autismo relacionado, epilepsia e outras questões relacionadas à parte médica, transtornos do sono, enfim, nós precisamos conhecer um pouquinho da parte do outro. E não é fazer a parte do outro, né? Conhecer. A tia Tati Kids está perguntando aqui, está pedindo uma dica para acolher as crianças. Olha, eu sou um pouco chata com isso, assim, eu costumo dizer, não me leve a mal, tá? Ninguém me leve a mal, mas quem me conhece um pouquinho, as minhas supervisionandas aqui, as alunas do curso, diagnóstico, quem já assiste a live, sabe que eu não gosto de dar dica. E não é para segurar conhecimento não, porque quem faz live de graça 2 vezes na semana, dá bastante conhecimento de graça. Quem faz maratona, né? Vocês já se inscreveram na maratona? Vai ter a maratona TEA Diagnóstico na Prática, 3 aulas gratuitas, dia 26, 27 e 28. A semana é a outra semana já, né? As inscrições estão abertas. Mas dica, profissional não dá. Profissional dá orientação. E orientação é com base na avaliação. Então eu precisaria saber quem são essas crianças, qual é o seu objetivo, o que você tem de planejamento para esse cantinho, o que você tem de recurso, pra gente poder pensar numa dica, tá? Então, assim, uma dica não, uma orientação, que eu acho que talvez é o que você está precisando, né? Dica, a gente não funciona, basicamente é isso, né? Então, assim, dica é uma coisa que não é específica, não é planejada, não é pensada pra você, aí você vai fazer, não vai dar certo, e aí descredencia o profissional, porque é aquela coisa que a Roberta falou, não serviu pra nada, e descredencia o profissional e a profissão, né? Essas coisas de psicólogo não dá certo não, porque o que ele falou não serviu e a Roberta também não presta, então por isso que eu não gosto de dar dica. A Ângela Silva Psi está perguntando, poderia me indicar algum material para direcionar aos pais de como agir com a criança em casa? Ângela, sua pergunta é muito aberta, eu não sei do que você está falando, de como agir com o quê, né? Se você atende crianças TEA, você precisa saber o repertório dessa criança. Sabendo o repertório dessa criança, você vai fazer um planejamento para essa criança, né, com base nos déficits e nos excessos. E você vai acompanhar, vai construir programas, né, para trabalhar todas as habilidades, todos os déficits e todos os excessos. E faz parte do tratamento da criança a orientação e treinamento de pais, né? Também aqui
faz parte da função do coordenador do caso, do psicólogo que está acompanhando a criança, produzir esse material especificamente para essa criança, com base no repertório dela. Não existe material pronto para trabalhar comportamento, porque cada um tem a sua dificuldade. A Elisângela Rezende Ribeiro está perguntando: ver mãos e cabelos molhados causam náusea. Em que aspecto sensorial esse comportamento se enquadra? Caramba, ver o cabelo molhado tem que avaliar com a TO o que é que o incomoda. Você já passou? É paciente ou é filho? A TO avaliou qual que é a questão da criança, né? A TO aqui tem que avaliar essas questões. Não sou TO, não me meto a besta a dizer o que tá acontecendo, né? Porque ainda mais sem conhecer a criança. Mas é estranho, né? Pode ser até que seja mais simples, mas eu não sei. O que eu diria é que está alguma coisa alterada. Se eu recebo uma criança que tem náusea, ao ver isso, né, eu iria investigar outras coisas que ele tem náusea. Provavelmente é relacionado ao fato de estar molhado, né? E aí, se ele tem náusea, outras coisas mais molhadas, pastosas, né? Que outras situações que ele tem náusea, porque cabelo normalmente a gente relaciona a náusea a algo que ele comeria, né? Mas a terapeuta ocupacional é a melhor pessoa para te responder isso. Eu não sei te responder. Pais que relatam não ter paciência, que se sentem adoecidos por conta da sobrecarga de cuidado com a criança. Isso é bem comum, né, Ângela? Muitas dificuldades, porque a gente precisa ensinar para a criança TEA tudo aquilo que a gente não ensina para uma criança atípica, né? Então, realmente, a sobrecarga é grande, não só para a aplicação dos programas que são criados pelos profissionais, mas todas as outras coisas. As coisas precisam ser repetidas muito mais vezes, não só com TEA, né? Com TDAH isso também acaba acontecendo, né? A sobrecarga fica maior. Aqui no Instituto, os pais todos em orientação, então faz parte do programa, quando a criança inicia a intensidade de horas, né? Então, normalmente 10, 12, 11 horas por semana, entra nesse programa a orientação de pais, que acontece semanalmente, em alguns casos quinzenalmente, dependendo da evolução do caso, às vezes passa a ser uma vez por mês, tá? E aí alguns pais, inclusive além da orientação de pais, estão também na própria terapia individual. A gente sabe que isso não é uma realidade para todo pai, né? Por conta de questões financeiras, enfim. Mas é o que precisa. E quando isso não é possível, nós como profissionais às vezes nos sentimos muito angustiados. Mas a gente também não pode dar conta de tudo, né? Se a gente sabe que o que precisa é de treinamento de pais, de orientação de pais, às vezes os pais têm componentes psiquiátricos, têm ansiedade, tem outros componentes psiquiátricos mais graves, e nós estamos ali atendendo a criança, a gente fica realmente de mãos atadas, né? A gente vê o sofrimento, mas não tem muito o que fazer. Ó, a Aline Medina tá falando que a Associação Brasileira de Integração Sensorial tem muita informação e publicação. Obrigada, Aline. A Flávia tá fazendo um elogio aqui. Obrigada, Flávia. A tia Tati Kids está falando que tá indo para saúde mental agora. Não é uma questão genérica, geral não, é uma questão minha, tá? Pode ser que você peça dica para outras pessoas e as pessoas deem dica. Tem um monte de post aí, 3 dicas. Por isso que eu já comecei a falar assim, eu que sou chata, eu não gosto de dar dica, mas orientação é melhor, tá? E aí, orientação é sempre conhecendo mais o caso. O pessoal que é da área da saúde está muito acostumada com o termo supervisão.
porque a gente é obrigado a fazer supervisão, principalmente os psicólogos, eu sei que outras áreas também, mas a gente é obrigado. Então, lá na faculdade de psicologia, no terceiro ano, quando a gente começa a atender, a gente já tem que fazer supervisão. Então, supervisão é uma forma de aprender com a experiência do outro, né? Então, lá no terceiro ano, a gente vai, sei lá, para a disciplina de psicologia escolar. E aí a gente vai ter uma supervisora já lá na faculdade, a gente tem que começar a fazer terapia e começar a ter supervisão. Então esse termo de ter orientação, aprender com o outro, ouvir o outro, né? A gente não pede dica para uma pessoa que a gente quer saber uma condição de um caso, né? A gente pede orientação, pede supervisão. E aí, uma das coisas que está implicada aí é essa pessoa ser corresponsável pelo seu caso e conhecer o seu caso. Então você vai ao seu supervisor, ao seu orientador, você vai levar o caso, você vai contar o que você conhece, o que você fez, o que você acha, e ele vai te ajudar a pensar esse caso, né? Então isso é muito comum na área da saúde. Inclusive, gente, eu acho que isso é uma coisa que assim me encanta, né? Lé com cré. Isso faz parte de uma das bandeiras que eu levanto aqui, né? Tem muita gente que avalia transtorno do espectro autista e não tem experiência, né? Lê sobre, mas não tem um olhar treinado para fazer essa avaliação. E uma das coisas que o nosso curso, que é o curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, proporciona é a possibilidade de aprender na prática, porque é um curso prático, e ter a possibilidade de ficar 6 meses lá, porque eu vou respondendo as dúvidas. Então, de alguma forma, você consegue alguma orientação lá, trocando com as colegas, né, aprendendo com as dúvidas das colegas e também podendo tirar dúvidas comigo diretamente lá na plataforma. Bom, acho que era isso. Respondi todas as dúvidas, tá terminando aqui a nossa live. Como sempre, eu tô sem meu caderninho de live, então não tô não, ele tá aqui. Calma aí que eu vou achar pra eu falar pra vocês qual é a próxima live. Antes de falar qual que é a próxima live, o caderninho tá aqui, se inscrevam na nossa Maratona TEA, Diagnóstico na Prática, já está com as inscrições abertas. O link vocês encontram na bio, que fica aqui, entrando no nosso Instagram, aqui no logo, do ladinho do logo tem um link. Vocês clicando nesse link tem todos os nossos links, tem direto pro WhatsApp da loja se você quiser comprar algum produto ou tiver algum problema com alguma compra, tem os materiais em promoção da loja, tem o link direto para os e-books, tem o link para a lista de espera do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista e tem o link direto para a inscrição da maratona. A maratona serão 3 dias de aulas gratuitas, 100% online, que você vai ter alguns dias para assistir, né? Então a aula vai ficar aberta lá dia 26, 9 horas, vai abrir a primeira aula, mas você pode assistir até domingo. Dia 27 vai abrir a segunda aula, você pode assistir até domingo, tá? O tema dessa maratona é o seguinte: 3 passos para você incluir a avaliação diagnóstica TEA na sua prática clínica, tá? Então você pode se inscrever no link que está disponível aqui no Instagram e também no link que eu vou deixar aqui embaixo. Quando essa live vai ficar gravada, vai pro feed, eu vou deixar o link embaixo, que é no site www.diagnosticotea.com.br, tá? Quem tá chegando agora, já tô finalizando a live, assistam, vai ficar gravada, tá? E se inscrevam na maratona Diagnóstico TEA, dia 26, 27 e 28 agora de maio, tá? Tá bem legal, são 3 aulas e é gratuita. Não tem certificado. Todo mundo pergunta, tem certificado? Não tem certificado. Não tem como eu certificar uma presença numa maratona, né? Eu sei que tem um monte de gente que certifica, mas assim, pra mim certificar alguém, eu preciso ter aula, tem quiz, tem interação, né? Então, assim, nós temos o curso de Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, que tem 100 horas, é um curso de capacitação de 100 horas, e tem leitura, tem quiz, tem interação comigo, aí tem certificado, né? Mas não tem como certificar uma maratona, até porque a gente não tem controle se a pessoa assistiu ou não. Lá no curso eu tenho controle de acesso, eu sei quantas vezes a pessoa assistiu, sei se ela adiantou a aula, sei se ela não adiantou a aula, se ela entrou tudo no final de semana e deu só ok, né? Então, é assim que é.
tá bom? A próxima live, que é na terça-feira, dia 25 de maio, eu vou falar sobre, novamente, atraso na fala, se é critério ou não para a TEA, tá? Foi uma live, eu já falei sobre esse assunto e teve muita repercussão, bastante gente perguntando mais coisas, enfim, então eu vou falar novamente sobre esse assunto. Se atraso na fala é ou não critério para o transtorno do espectro autista, tá? E no dia 27, na quinta-feira, a gente vai estar no meio da maratona. Eu vou tentar pegar alguma dúvida interessante lá, porque no blog da maratona tem o campo para dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu vou interagindo com vocês lá no blog da maratona. Então, vocês podem postar as dúvidas lá e eu vou selecionar dúvidas interessantes para responder ao vivo para vocês na quinta-feira. E é isso, tá bom, gente? Agradeço a presença de todos e vejo vocês na terça-feira. Tchau!